Bom dia, passando com a poderosíssima palavra do Senhor nessa manhã. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que fica no livro, no Evangelho de Mateus 25, a partir, aleluia, do versículo 1 que diz assim, aleluia, muito bem, empregado bom e fiel, aleluia, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar, aleluia, muito. Venha festejar comigo, aleluia. Essa palavra, ela está falando sobre um elogio que o Senhor está elogiando um servo dele, aleluia, que administrou bem os seus recursos, os seus talentos, aleluia, aleluia, que lhe foram confiados, aleluia. Eu quero dizer que na nossa vida também não é diferente, aleluia. Muitas vezes o Senhor nos confia tarefas, missões, propósitos, para que nós sejamos fiéis a esse propósito, essa missão, E será que no ano de 2025, quantas coisas nós não abandonamos pelo meio, nós começamos e não terminamos, aleluia. Quem sabe, nesse ano de 2025, você iniciou projetos, você iniciou uma missão, você iniciou um evangelismo, você iniciou a pregação do evangelho, você visitava as pessoas, você fazia algo, aleluia, que o Senhor colocou no seu coração para você fazer, e de repente, em algum momento, você se sentiu, pequeno, você sentiu que o que o Senhor tinha entregado nas suas mãos, como muitas vezes nós minimizamos aquilo que o Senhor tem entregado para nós, e isso muitas vezes nos faz, começar e não terminar. Então o Senhor tem falado para mim que nesse ano muitas pessoas começaram grandes obras, começaram uma obra, começaram algo, na presença dele, mas muitas vezes pararam, mas muitas vezes desistiram, mas muitas vezes retrocederam e largaram, aleluia, o que estavam fazendo, aleluia, devido às lutas, devido às provas. Quero dizer nesta manhã que toda vez que a gente se levantar, que toda vez que a gente tiver um posicionamento em prol aquilo que o Senhor, Ele tem nos confiado, aleluia, vai se levantar, aleluia, resistências, vão se levantar batalhas espirituais na nossa mente, vai se levantar muitas guerras para que você e eu, aleluia, venhamos largar, aleluia, a obra pela metade. Aleluia, é interessante, aleluia, que quando, aleluia, Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, aleluia, logo se levantaram os seus opositores, aleluia, aleluia. Mas Neemias, ele estava convicto, aleluia, do que o Senhor tinha colocado no coração dele. E ele falou em determinado momento, aleluia, aleluia, porque eu desceria, aleluia, Ele estava levantando os muros de Jerusalém, e ele falou assim, eu não vou descer, aleluia, aleluia, eu estou fazendo uma grande obra. Talvez para os seus inimigos, nem fosse tão grande a obra, porque eles queriam atrapalhar, eles queriam interromper, aleluia, mas ele falou, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia, eu quero falar nesta manhã que o Senhor te confiou uma grande obra. Ainda que aos olhos das pessoas seja muito pequena, seja muito singela, seja muito simples. Aleluia, aleluia, o Senhor te entregou uma grande obra, aleluia, para você fazer. Faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer, aleluia, a despeito do que as pessoas pensam,
aleluia, de você a respeito do que as pessoas falam, do que as pessoas julgam, porque eu tenho entendido nesse tempo presente, aleluia, que toda vez que você se levanta, aleluia, para fazer algo para Deus, aleluia, vão se levantar opositores, vão se levantar resistências espirituais, físicas, de todas as formas, porque o inimigo, aleluia, ele não respeita a geografia, ele não rejeita, aleluia, ele só quer entrar, aleluia, de alguma forma, através de um corpo, através de uma pessoa que der brecha para ele, através de uma parede, através ele de uma porta, aleluia, que for aberta, ele vai entrar. E o inimigo, ele usa pessoas, aleluia. Ele vai usar pessoas, aleluia. Então, ele não se limita à geografia, aleluia. De alguma forma, ele vai tentar, aleluia, te paralisar. Ele vai tentar, aleluia, que você venha descer, aleluia, dessa grande obra que o Senhor te confiou, aleluia. Aleluia, ele vai usar pessoas, aleluia, para dizer, aleluia, que você não tem, aleluia, autoridade, aleluia, para falar no nome de Jesus. Aleluia, mas a palavra do Senhor, ela nos diz, não foste vós que escolhestes a mim, diz o Senhor, foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Eu quero dizer que muitas das críticas que nós recebemos, aleluia, para que a gente venha descer como Neemias e parar com a obra, aleluia, ela vem, aleluia, de pessoas, aleluia, que normalmente, que geralmente não estão fazendo absolutamente nada, aleluia, estão vivendo apenas as suas vidas seculares, mas quanto ao reino, quanto à obra, quanto às coisas de Deus, elas não estão fazendo absolutamente nada. Mas toda vez que você se levantar, aleluia, para fazer algo para o reino de Deus, aleluia, aleluia, os críticos, eles vão se levantar, aleluia, aleluia, eles não fazem nada, aleluia, eles não têm relevância em nada, aleluia. Mas quando você se levantar para fazer algo para o Senhor, eles vão dizer que você, aleluia, não pode fazer, aleluia, aleluia. Então nós temos que estar convictos, nesse tempo nós temos que estar convictos, aleluia, nós temos que ter fidelidade, diligência, perseverança, né? Para que nós venhamos administrar, aleluia, né, as coisas pequenas, né? Todo começo é pequeno, as coisas pequenas que muitas vezes o Senhor colocou nas nossas mãos para ver a nossa fidelidade. Como eu estava falando, quem sabe do começo do ano até aqui, quantas coisas o Senhor não colocou nas suas mãos e você retrocedeu por você achar que era pequeno demais, ou por você achar que não dava conta, ou por causa do que as pessoas pensam ou falam de você. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, em Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, aleluia, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você está esperando. Então é o Senhor que sabe os pensamentos que tem sobre você. Aleluia, não dê importância para as críticas negativas, nós temos que observar aquelas pessoas que nos criticam com críticas construtivas, que vão nos aperfeiçoar, que vão nos levar a melhorar, e não aquelas pessoas que olham para nós, aleluia, de forma pejorativa, diminuindo e dizendo que nós não podemos fazer a obra do Senhor. Aleluia, o Evangelho, quando a palavra do Senhor diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, o Senhor está falando, nós não estamos pregando sobre nós, aleluia, aleluia, nós estamos falando de Jesus. Se nós estivéssemos falando de nós mesmos, aleluia,
Tem uma pregadora que eu gosto muito, a pastora Gabriela Lopes. Ela estava falando que quando o Senhor levantou ela na palavra de Deus para pregar a palavra, ela teve muito confronto, né? Muitas pessoas falavam que ela não podia pregar a palavra de Deus porque na época ela não era casada, né? E as pessoas que não são casadas, muitas vezes as pessoas têm né? Não olham muitas vezes com bons olhos e acham que somente... Na Bíblia não está falando que ide por todo mundo e pregai o evangelho só se você for casada ou só se você for solteira. A palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E ela falou que ela sofreu muitas retaliações, muitos julgamentos, até que o Senhor falou para ela, né? Você vai estar pregando a minha palavra, e para você falar de mim, você não precisa estar casada, você só precisa estar em santificação e obediência. O único impedimento de nós falarmos de Jesus, de nós pregarmos o evangelho, é se nós estivermos em pecado. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas, aleluia, as pessoas, aleluia, estão julgando, aleluia, a sua vida pela condição, aleluia, que você se encontra no momento, se você é uma pessoa viúva, se você é uma pessoa solteira, que não tem um esposo, um namorado, um noivo, se você é uma pessoa até divorciada, eu quero dizer, aleluia, que o Senhor, aleluia, Ele é aquele que nos respalda. Aleluia, o Senhor é aquele que nos respalda e nós temos que ter convicção, aleluia, aleluia, daquilo, aleluia, para qual o Senhor nos chamou. Então o Senhor, Ele estava elogiando, aleluia, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, aleluia, sobre o muito eu te colocarei, venha participar da alegria do Senhor. Muitas vezes, aleluia, o Senhor tem nos chamado no pouco, nas pequenas coisas, é bem no pouco, para o Senhor quer ver a nossa fidelidade no pouco, aleluia, porque se nós não formos fiéis no pouco, como que o Senhor vai nos colocar no muito? Como que o Senhor vai nos recompensar e vai nos dar o muito? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor tem falado comigo, quantas vezes eu tenho falado, Senhor, muitas vezes só consigo fazer um vídeo por semana, aleluia, mas vai ser um vídeo por semana, e que seja um vídeo por semana, mas que seja, né, com a direção do Espírito Santo de Deus, que seja com excelência, que seja para dar o meu melhor para o Senhor. Quantas vezes você não tem conseguido orar 1 hora, meia hora, mas o Senhor tem falado ao meu coração, ora 5 minutos, ora 10 minutos, é o teu pouco que vai fazer a diferença. Muitas vezes a gente acha que é o muito. Você não pode ler, aleluia, um capítulo todo, você lê, aleluia, um salmo, você lê um versículo, você lê 2 versículos. Você tem que fazer o pouco. Eu sei que nesse ano de 2025, muitas pessoas estão terminando esse ano, aleluia, com obras inacabadas, aleluia, porque começaram a obra, aleluia, e não conseguiram concluir por causa dos Sanbalates, Tobias, Gesens, que têm se levantado, e eles sempre vão se levantar. Pessoas que não fazem absolutamente nada, mas que quando um se levanta, aleluia, elas querem derrubar. Elas querem dizer, aleluia, que essa pessoa ela não pode, né? Ela não pode, aleluia, fazer aquilo que nem ela quer fazer e nem quer que os outros façam, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então nós temos que ter fidelidade, aleluia, nas pequenas coisas, né? Esse texto de Mateus 25, 21, está falando sobre fidelidade nas pequenas coisas, fidelidade sobre os talentos que o Senhor nos deu, sobre os dons, sobre o tempo que nós temos que
né? Ser bons administradores do tempo, para que nós tenhamos tempo para Deus, tempo para a sua palavra, tempo para oração, tempo para a palavra, né? Tanto na nossa vida financeira, nos relacionamentos, nas nossas tarefas diárias, né? Que devem ser feitas com excelência. Aleluia. Faça o pouco, mas faça com excelência, como um ato de adoração. Aleluia. A palavra de Deus diz: e tudo quanto fizerdes, faça como para o Senhor e não para com os homens. Porque quando nós fazemos como para o Senhor e para o Senhor, nós não ficamos querendo elogios, nós não ficamos querendo aplausos, nós não ficamos querendo recompensas, porque o próprio Senhor, Ele nos dará recompensa, Ele nos dará o galardão. Aleluia. Mas quando nós fazemos para os homens, nós ficamos buscando a aprovação dos homens. Aleluia. Mas nem sempre o que os homens aprovam, Deus aprova. E nem sempre o que os homens estão reprovando, Deus também reprova. Então nós temos que ficar com o que Deus pensa de nós, com o que Deus fala ao nosso coração. Nós temos que estar debaixo de uma palavra. E se você estiver debaixo de uma palavra, aleluia, vão se levantar os Sanbalates, os Tobias, mas você vai continuar firme como Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que haja, né, confiança e entrega. Aleluia. A promessa do muito, aleluia, na nossa vida, ela vem da nossa fidelidade no pouco. Faça o pouco, um pouquinho que você puder a cada dia. A obra que o Senhor te deu, faça, aleluia, no pouco, aleluia. Ela depende da nossa confiança, né, e obediência. Seja convicto, alabassuri canta alabassaia, daquilo que Deus colocou nas suas mãos para que o inimigo não venha roubar. Aleluia. A palavra do Senhor diz: guarda a tua coroa. Aleluia. Guarda o que tens. Aleluia. Para que o inimigo não roube a tua coroa. O que Deus tem te entregado nas tuas mãos. Guarda. Aleluia. Não minimiza. Aleluia. Aleluia. Guarda o que tu tens. Alassuri canta ceia. Alamassuri andalas. Guarda o que tu tens. Não minimiza, aleluia. Quantas vezes eu minimizei, né, o que o Senhor colocou na minha vida para eu fazer a obra de Deus, para eu fazer, né, o propósito que Deus tem na minha vida. Eu minimizei, eu sempre achava que aquilo que as outras pessoas tinham sempre era muito maior do que o que Deus tinha me confiado. Eu enterrava os talentos, eu enterrava os dons, aleluia, e eu acabava não fazendo nada, porque o que eu tinha, eu sempre achava que era pouco, mas até que o Senhor falou, aleluia, para de minimizar aquilo que eu tenho te entregado, porque o Senhor, aleluia, ser fiel no pouco, e o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai fazer multiplicar, o Senhor vai fazer crescer, o Senhor vai dar estratégia, o Senhor vai superabundar, aleluia, através do pouco, aleluia, o Senhor nos colocará no muito. Louvado seja o nome do Senhor. Também o Senhor me falou uma palavra, aleluia, aleluia, em Zacarias 4:10, que diz assim, aleluia, e os que não deram valor a um começo humilde, aleluia, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Eles achavam, né, que Zorobabel não poderia reconstruir o templo, né, porque eles não tinham condições
necessárias, eles não tinham, né, tudo que eles precisavam para a reconstrução, a construção do templo. Mas a palavra de Deus está falando, aleluia, e os que não deram valor. Quantas pessoas não dão valor, aleluia, aquilo que o Senhor tem colocado, né, nas nossas vidas? Quantas pessoas não dão valor ao que o Senhor tem colocado na sua vida, ao teu chamado, ao teu ministério, à tua missão, ao teu propósito, aleluia. Aleluia. E os que não deram valor a um começo tão humilde, né? Quantas vezes nós começamos humildemente algo que o Senhor colocou no nosso coração e as pessoas zombam, e as pessoas dão risada por detrás. Aleluia. As pessoas, muitas vezes elas ficam como aqueles crentes agentes secretos, que eles, né, estão ali nas redes sociais, estão ali no oculto, só olhando, só vendo, aleluia, mas não curte, mas não comenta, aleluia, mas não se inscreve no canal, mas não compartilha nada com ninguém, aleluia, zombando, são zombadores que estão zombando do reino de Deus, porque quando as pessoas zombam de nós, elas estão zombando, aleluia, daquele que nos chamou, daquele que nos confiou uma obra, uma tarefa, uma missão, aleluia, e não deram valor a um começo tão humilde, aleluia. Dê valor aos começos humildes, não importa, né? O Senhor está te levantando, aleluia, como obreiro, como porteiro, como zelador na casa do Senhor. Dê valor aos começos humildes, aleluia, porque lá na frente o Senhor vai te honrar e vai te colocar no muito, aleluia. Mas eles vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo, porque eles zombaram, eles riram de Zorobabel, achando que ele não iria conseguir reconstruir o templo, aleluia. E os 7 olhos as 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor, que vêem tudo o que se passa no mundo inteiro. Eu quero dizer que antes dos homens nos veem, os 7 olhos do Senhor, eles nos veem, e ele percorre toda a terra, e ele vê toda a zombaria, e ele vê tudo o que acontece, aleluia. Muitas vezes nós nos preocupamos muito, né, com o respaldo dos homens, mas nós temos que nos preocupar com o respaldo de Deus. Deus usa os inícios humildes, aleluia, como um teste para a nossa fidelidade, para ver se nós vamos ser fiéis, né? Deus usa, né, os inícios humildes, as coisas pequenas na nossa vida, os pequenos começos, como uma ponte, né, para o Senhor ver onde está a nossa fidelidade, porque muitas vezes nós queremos já começar grande, aleluia, mas o Senhor nos chamou para começarmos pequenos. O que é pequeno hoje, aleluia, com Deus, aleluia, o que é pequeno hoje com Deus se torna extraordinário amanhã. Talvez Deus colocou uma obra na sua vida e você acha, o que eu tenho é tão pequeno, o que eu tenho é tão insignificante, eu nem sei falar direito, eu nem sei pregar direito, eu não tenho a voz tão bonita assim para louvar, aleluia, mas o que é pequeno hoje, aleluia, com Deus, amanhã vai se tornar extraordinário, aleluia. A perseverança e dedicação, aleluia, nas pequenas coisas é que são essenciais, aleluia. É isso que o Senhor tem nos dado, aleluia. Esse ano de 2025, muitas coisas nós começamos e não terminamos por causa de nós olharmos dessa forma para aquilo que o Senhor tem nos entregado e nos confiado, aleluia. Mas para que o ano de 2026 seja um ano, aleluia, de relevância nas nossas vidas, nós vamos pegar tudo aquilo de pequeno,
né? O nosso começo, de tudo aquilo que é pequeno, a qual o Senhor tem nos entregado, aleluia. Vamos ser fiel no pouco, aleluia. E quando chegar, aleluia, o final de 2026, ou antes mesmo do final de 2026, você vai ver crescer, você vai ver que a obra que o Senhor começou no começo do ano, ela vai estar muito maior, aleluia, aleluia, até o final do ano de 2026. Deus tem a perspectiva de Deus. Deus vê o potencial, o nosso potencial, e se alegra com o nosso progresso, ainda que pequeno. Aleluia. Aleluia, porque Ele tem um plano grandioso para quem confia nele. Então entregue tudo aquilo que o Senhor já te confiou nas mãos dele. Tenha convicção, né? Não deixa que nada venha te paralisar, não deixa que nada venha te parar, que nada venha fazer você desistir. Aleluia. A mensagem final disso tudo é ter fé. Tenha fé. Aleluia. Faça o que Deus te mandou fazer. Aleluia. Independente de que os homens pensam, deixe de achar. O Senhor te mandou fazer algo, o Senhor te entregou algo, faça. Aleluia. Não se envergonhe dos começos humildes. Aleluia. E confie que Deus fará o seu progresso. É Deus que nos capacita. De nós mesmos nós não temos capacidade, mas é o Senhor quem nos capacita, né? Ele nos faz crescer, né? Deus fará o seu progresso crescer em extremo, tornando algo pequeno em algo grandioso. Então, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Aleluia. Seja fiel nos pequenos inícios, nas pequenas coisas, naquilo que Deus tem te confiado. Aleluia. E não deixe que nada, nem ninguém, aleluia, venha dizer, aleluia, que você não é, que você não pode, aleluia, porque ninguém morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, ninguém, como eu tenho dito, aleluia, aleluia, pode fazer nada por nós, porque nós damos tanta importância para o que as pessoas dizem, para o que as pessoas pensam, se elas não podem acrescentar nada da nossa vida. É o Senhor, aleluia, que é na nossa vida, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos levanta a cada manhã, aleluia. O ser humano, ele não tem nada, aleluia, a nos oferecer, aleluia, aleluia. E muitas vezes o que ele tem são apenas críticas, né? Aleluia, que não são construtivas, que não são, mas que são negativas, que não vai acrescentar em nada na sua vida. Então, vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E os que não deram valor a um começo tão humilde. Quantas pessoas, né, não te valorizaram, não te valorizam, olham para aquilo que você carrega com zombaria, com desprezo, né? Julgando a tua aparência, te difamando, falando mal de você. Aleluia, aleluia, mas seja fiel. Seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel no pouco, no pouquinho que Deus te der para você fazer. Aleluia, porque no muito o Senhor nos colocará. Aleluia. Essa mensagem é para 2026, aleluia, porque nós terminamos esse ano e muitas vezes, muitos de nós, aleluia, paramos a obra, paramos de fazer aquilo que o Senhor nos confiou, aleluia, seja porque nos sentimos incapazes, seja porque achamos que era muito pouco, seja porque minimizamos, seja porque outras pessoas zombaram, falaram mal. Quem é esse? Quem é essa para estar pregando a palavra de Deus? Aleluia.
para estar evangelizando, para estar indo fazer visitas, né? Aleluia, aleluia. As críticas, aleluia, guarde bem isso no seu coração. As críticas, né, negativas, opositores, aquelas pessoas que se levantam no oculto, aleluia, aleluia. Como eu falei, o inimigo, ele não tem nenhum impedimento geográfico, aleluia. Quando ele quer se levantar, ele se levanta até de outro país, de outra cidade, não importa pelo qual meio ele tem se levantado, aleluia. Esses críticos, eles não fazem nada. Se você olhar para a vida deles, aleluia, nem aquilo que você está fazendo, que é o seu pouquinho com Deus, aleluia, todo dia ele não está fazendo absolutamente nada, mas ele está na janela, alabassuri canta alamanaia, na janela como Mical, que Davi estava adorando o Senhor em espírito e em verdade, dançando, adorando, prestando ali uma adoração para o Senhor. Ela desprezou, ela riu dele, ela zombou dele no seu coração, da janela, aleluia, do palácio, aleluia, aleluia. Quantas pessoas estão das janelas, nas redes sociais, das janelas da vida, né, rindo de nós, aleluia, que somos apregoadores do reino de Deus, que estamos lutando contra as forças espirituais, contra as batalhas diárias, aleluia, ainda temos que enfrentar esses opositores, e as pessoas não têm a mínima ideia de quão árduo é toda vez que você se levanta para fazer algo para Deus, aleluia, o inimigo, o inferno se levanta para você desistir, para você parar. As pessoas não têm noção, porque se elas tivessem noção, elas incentivavam, elas ajudavam uns aos outros a se levantar, aleluia. A palavra de Deus diz, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Se você puder ajudar alguém, incentivar o seu ministério, incentivar a sua missão, incentivar o seu chamado, incentive. Seja essa pessoa que não olha somente para os defeitos, para a aparência, aleluia, mas incentive o seu irmão, a sua irmã. Se ele chega para você e fala, estou fazendo algo para Deus, não zombe, não tire sarro, não diga quem é você para estar fazendo isso para o Senhor. Se foi o Senhor que escolheu ele, se foi o Senhor que escolheu ela. Aleluia. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Nós temos que ser aquela pessoa que levanta uns aos outros. Aleluia. Que vê a coroa da nossa irmã, aleluia, que está, aleluia, torta na sua cabeça e você chega e vai endireitar. Que você seja aquela pessoa que vai dar ânimo. Não, irmão, continua fazendo o que você está fazendo, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te acrescentar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, Deus vai fazer grandes coisas, mas muitas vezes o que nós vemos é o contrário, aleluia, as pessoas não fazem, principalmente as que não, porque as que estão ocupadas, aleluia, como eu estou ocupada, fazendo uma grande obra para o Senhor todos os dias, eu não tenho tempo para ficar querendo derrubar os meus irmãos, para ficar olhando que as pessoas estão fazendo e tentar derrubá-las, aleluia. Nós temos que vigiar, nós temos que ser vigilantes, porque por causa, aleluia, dessa atitude de Mical, de estar na janela, julgando, olhando, falando mal do seu próprio marido, de Davi, que estava adorando o Senhor, ela comparou ele como um vagabundo, diz a palavra de Deus. Ela não pôde gerar, aleluia, ela não pôde gerar todos os dias da sua vida, ela morreu estéril. Então é uma palavra muito séria, a qual o Senhor tem colocado no meu coração. Seja um incentivador,
Seja uma pessoa que abrace o seu irmão, que esteja feliz com o seu irmão, ainda que ele esteja no nível mais elevado que você, ainda que ele pregue melhor que você, que ele cante melhor do que você. Não deixa que a inveja entre no seu coração, aleluia. Não deixe, aleluia, que a crítica, aleluia, a não ser que seja construtiva para você animá-lo. Faz assim, algo que venha somar, algo que venha edificar. Mas se for crítica negativa, aleluia, aleluia, saiba que não vem da parte de Deus. Aleluia, porque o único interessado, aleluia, em que o evangelho não seja pregado, em que nós venhamos ficar sentado no banco de igreja a vida inteira, sem fazer nada para o reino, é o inimigo das nossas almas, né? Aleluia, aleluia. Mas o Senhor não, o Senhor quer que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, aleluia, que nós venhamos em nome de Jesus, aleluia, como esse homem, né, a qual o Senhor chegou e falou, servo bom e fiel, aleluia, servo bom e fiel, aleluia, porque ele foi fiel, aleluia, nas mínimas coisas. Vamos ser fiel nas mínimas coisas que o Senhor tem nos colocado na nossa vida. Vamos ser fiel, aleluia, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós, aleluia. Nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor. Vou estar orando para encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra poderosa e maravilhosa, uma palavra que não volta vazia, Senhor, uma palavra que faz aquilo que lhe apraz, que tem um endereço certo, Pai. Louvado seja o teu nome, que tem um remetente, que tem um destinatário, que tem um destino, Pai. Nessa manhã, Pai, vai ao encontro daquelas pessoas que começaram uma boa obra, a qual o Senhor confiou a ela dons, talentos, ministério, que o Senhor confiou a elas, Pai, uma missão, um propósito, e muitas vezes elas começaram algo nesse ano de 2025 e pararam no meio do caminho, Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta essa pessoa, ajuda essa pessoa a ter convicção, aleluia, daquilo que o Senhor a chamou, do propósito, Senhor, aleluia, Deus, capacita ela a cada dia, Pai, porque, Senhor, quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, quando nós somos fiéis no pouco, a Tua palavra diz que o Senhor acrescenta, que o Senhor vai dando mais conhecimento, que o Senhor vai dando mais revelação, que o Senhor vai dando mais sabedoria, que o Senhor vai dando mais conhecimento da palavra, revelação da palavra, que o Senhor vai nos capacitando, que o Senhor vai derramando unção, que o Senhor vai derramando graça, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, vai fazendo uma grande obra para que 2026, tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, Pai, nós possamos, quando chegar o final do ano de 2026, Senhor, nós venhamos estar, Senhor, com as nossas mãos cheias de molhos, Pai. A Tua palavra diz que aqueles que levam a poderosa semente do Senhor, a preciosa semente do Senhor, muitas vezes andando, chorando, com luta, enfrentando batalhas, enfrentando guerras, enfrentando opositores, enfrentando, Senhor, tantas coisas no mundo espiritual e físico, elas voltarão com alegria. Elas voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos, as suas bênçãos, Pai. Nos ajuda para que, aleluia, no ano de 2026, nós possamos, Senhor, aleluia, fazer a Tua obra, fazer o pouco que o Senhor tem nos confiado, que o Senhor tem nos entregado. Aleluia, e não, Senhor, parar, Pai, fazer como Neemias, eu estou fazendo uma grande obra, talvez aos olhos das pessoas nem seja uma grande obra, talvez seja uma obra tão simples e pequena, talvez a gente não tenha nem tanta eloquência, talvez a gente não saiba nem falar tão bem, nem pregar tão bem,
mas nós estamos fazendo o que o Senhor nos pediu, o que o Senhor nos mandou, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, mas que essa pessoa não venha descer. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Alabassuri canta lamandaia. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem entregado, que o Senhor tem confiado, Senhor, para que venha multiplicar. Aleluia, para que venha crescer, para que venha superabundar, Pai. Em nome de Jesus, toma cada um nas tuas mãos, abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu ministério, Pai. Obrigada porque esse ano todo o Senhor tem sido fiel em extremo, o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos purificado, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Quantos livramentos o Senhor nos deu esse ano. Nós só chegamos nesse final de ano, nesse mês de dezembro, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor nos livrou, nos guardou, nos livrou da morte, nos livrou de acidente, nos livrou de mal súbito, nos livrou, Senhor. Simplesmente o Senhor tem dado livramentos, porque quantos não têm conseguido chegar até aqui esse dia de hoje, Pai. Aleluia, eles foram ceifados, eles foram, Senhor, arrebatados, Pai. Quantos foram arrebatados até antes do tempo? Aleluia, por causa do pecado, da rebelião, da desobediência, de voltar para o mundo, de sair da Tua presença, porque enquanto nós estamos na Tua presença, nós temos a certeza que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está nos levantando a cada dia, mesmo diante das batalhas que têm sido travadas, Pai. O Senhor está nos levantando, o Senhor nunca desiste de nós. Por isso nós jamais, nunca, jamais podemos desistir do Senhor, porque o Senhor é bom e maravilhoso, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, todo louvor e toda adoração, Pai. E eu te louvo nessa manhã. Pai, levanta os meus irmãos, Senhor, aleluia, levanta eles como o Senhor tem me levantado a cada dia, não tem me deixado olhar, Senhor, aleluia, não tem me deixado desistir, olhar para os opositores, para os perseguidores, para os difamadores, aleluia, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, Pai, levanta cada irmão, cada irmã, Pai, que o Senhor nos chamou para ser fiel nas pequenas coisas, no nosso pouquinho de cada dia. Senhor, nós temos que ser fiel, aleluia, nas pequenas coisas, aleluia, nos pequenos começos, aleluia, daquilo que o Senhor tem nos entregado, daquilo que o Senhor nos tem confiado, aleluia, para que nós possamos ver o muito do Senhor, para que nós venhamos ter uma colheita, aleluia, abençoada do muito do Senhor na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Senhor, abençoa, prospera, visita os teus servos, visita a despensa, entra com providência divina, entra com cura, com salvação da família, com libertação. Faz uma grande obra, meu Senhor. Aleluia, porque o Senhor não desiste de nós e a oração do justo pode muito em seus efeitos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o seu lar e a sua família, Pai. Aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome nessa manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom e maravilhoso. Eu deixo essa palavra, aleluia, ao final. Peço que você esteja compartilhando, se você puder, dando seu like. Aleluia. Se inscrevendo no canal, esse canal não é meu, esse canal é nosso, é do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, para pregoar a palavra do Senhor que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia. Se você crê, aleluia, você será salvo pelo poder da palavra de Deus, aleluia. O Senhor alcançará a tua casa e a tua família, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O Senhor não tem salvação somente para nós, mas para nós e para toda a nossa família e nossos descendentes.
Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Um ótimo dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém, glória a Deus.